Então, voltando aqui a explicação, conforme o pessoal for entrando, eu vou aceitando. Então, eu posso ou trazer essa questão de colocar tudo numa mesma empresa, o que às vezes pode ser um pouquinho prejudicial. Porque imagina se eu tenho uma diminuição muito grande em uma das atividades, né? Isso aí tudo vai envolver questões financeiras, planejamento financeiro, planos de incentivo do governo, dependendo da atividade que você exerce, redução de tributos, etc. Então, o mais comum é que empresas que realizem diversas atividades setorizem essas atividades, tá? Mas assim, isso não impede que você realize uma mesma atividade, que uma empresa realize mais de uma atividade. Só que o que deve ser feito? Eu mandei esse modelinho aqui da Gol, porque assim, quando você vai fazer essa inscrição, esse cadastro do CNPJ, você tem que colocar ali as atividades que a sua empresa está exercendo. E daí ali no CNPJ você coloca por código. Então, se vocês olharem, está escrito código e descrição das atividades econômicas secundárias. Você tem a atividade econômica principal, né? Transporte aéreo de passageiros regular, e daí as secundárias. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa que produz os móveis. Daí a minha empresa principal, a atividade principal seria o quê? Indústria, né? Produção de móveis artesanais, enfim, produção de móveis, eu não sei como que estaria lá o código. E daí depois eu colocaria as descrições secundárias, né? Então, no contrato social, eu não preciso colocar o código. Eu não vou colocar o código 51.11-1, né? Eu não vou colocar o código. Mas eu também tenho que descrever. Então, por exemplo, o objeto social dessa empresa é a indústria de produção de móveis para utilização de móveis sob medida feitos em MDF para utilização doméstica. E daí eu posso colocar uma vírgula e limitando o que eu produzo, como que eu produzo, né? Essa indústria também realizará o comércio desses móveis, podendo constituir uma loja na sede ou então em região comercial, né? Então eu posso colocar todas essas informações, desde que fique claro o que essa empresa faz, como que ela faz, né? Então eu comercializo esses móveis, mas eu comercializo para representantes ou então eu comercializo para o próprio público final, né? O público-alvo. Como que eu vou fazer essa comercialização? Então, você pode exercer mais de uma atividade desde que você deixe ali delimitado. O exemplo que tem ali no contrato social, quando a gente teve a aula de contratos sociais na semana retrasada, final que terminamos semana passada, o exemplo que tem ali está escrito administração de condomínios. Ok, essa é a atividade principal. E daí ele colocou vírgula, incluindo zeladoria e limpeza. A administração do condomínio ela pode incluir o quê? Conservação do imóvel, limpeza, segurança, zeladoria, administração, enfim, ela pode incluir várias atividades. E daí eu vou determinar quais dessas atividades eu vou exercer, entendeu? Você tem que deixar claro o que aquela empresa vai fazer. Se ela vai vender, se ela vai revender, o que ela vai vender, entendeu? Deixar bem claro, o mais claro possível, dentro ali do contrato social. Sim. Não precisa ser sociedade anônima, não. Eu ia até colocar um exemplo de um antigo cliente meu, eu ia, né, esconder os nomes e colocar ali, só que eu não achei o CNPJ deles, eu acho que eu não tô mais com a documentação, mas se eu achar, eu trago. Mas, por exemplo, esse antigo cliente meu era uma empresa de manutenção do sistema de lubrificação do carro, né? Então, eles realizavam
a comercialização do óleo lubrificante, comercialização da graxa, revisão do motor, troca de óleo, limpeza de óleo. Então, eles prestavam serviço e o comércio. Então, e eles eram era uma sociedade. Não era em nome coletivo, era uma sociedade limitada. Mas era uma sociedade que assim, era uma sociedade. Instituto Personae, que a gente fala, né? Não era uma sociedade anônima. Então, você não precisa ser uma sociedade anônima. Mas, gente, tem que estar relacionado, né, com a atividade principal. Eu não posso ser uma empresa que faz... que o meu objetivo é vender óleo lubrificante e vender roupa ali também, entendeu? Então, eu tenho que ter ali relações com aquela finalidade principal da empresa. Hum. Não, a microempresa, ela é em relação ao faturamento, não em relação ao capital social, tá? Mas assim, é tudo uma questão de lógica. Uma empresa que tem um capital social grande, né, que ela demande um capital social grande, porque o capital social é o quê? É o investimento na estrutura de funcionamento daquela empresa, né? Então, para eu iniciar aquela empresa, quanto que eu preciso ali ter de base, né? Assim, o capital social inicial, ele vai comprar produtos iniciais, construir, né, a própria sede empresarial. Mas se eu tenho uma empresa que ela demanda um alto investimento, será que há um lucro se o faturamento dela é muito pequeno? Né? Então, o meu investimento na empresa foi 5 milhões, mas ela me rende ali 100 mil. Então, acho que não, né? Então, isso, a questão do faturamento é mais a questão do faturamento, do enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte, é mais uma questão tributária, né? Porque a EPP e a AME, elas foram criadas para dar ali benefícios tributários para essas empresas que não têm um faturamento altíssimos, né? Altíssimos no sentido empresarial, para gente, pessoa física são altos, né? Mas se ela fatura mais, então ela vai entrar ali, como se fosse o nosso imposto de renda, né? Então, se eu tenho ali uma percepção salarial até determinado valor, eu vou me enquadrar em uma faixa ali de contribuição. Outro valor, outra faixa de contribuição. Mas não é em relação à minha atividade, não é em relação à atividade que eu exerço, é em relação a quanto eu ganho. Então, essa questão de separação do faturamento em relação financeira. O capital social, ele não é um dinheiro, por mais que ele possa ser destinado uma parte para investimento, o capital social não é um dinheiro que roda muito ali dentro daquela empresa, né? Ele seria esse investimento nessa estrutura para que você consiga prestar aquele... É que essa ideia também do capital social vem de uma ideia de estruturas físicas, né? Hoje em dia nós temos empresas, por exemplo, Uber, Netflix, que elas não têm, que a estrutura física delas são os processadores, né? São os computadores que rodam, né, todo o sistema deles. Mas eles não têm uma loja física, né? Não tem uma frota de carros, etc. Só que assim, aí a gente vai também uma discussão um pouco lógica. Podem existir empresas que têm um investimento baixo e um faturamento alto, né? Então, se eu desenvolvo um software, o meu investimento inicial é baixo, né? Mas eu tô ali, eu posso ter um faturamento muito bom. Porém, é viável eu ter uma empresa com um investimento, um capital social muito alto, que o faturamento seja muito baixo? Aí fica esse questionamento aí na questão da atividade empresarial. Mas são duas coisas distintas, né?
Você ter o capital social de um valor e o faturamento de outro para você se enquadrar dentro de uma questão tributária. Então, olha, essa é uma pergunta interessante. As atividades empresariais, elas, né, a gente já viu que o direito empresarial ele não está sozinho, né? Ele se relaciona com diversas áreas. E daí a gente entrando então na própria atividade empresarial em si. Atividade empresarial, ela, assim, óbvio que tem gente que arrisca muito, mas a atividade empresarial, a atividade econômica, a economia, ela segue suas próprias regras. A economia tem regras. Então, assim, óbvio que você não consegue prever questões muito. Você não consegue prever questões muito aleatórias. Por exemplo, que vai ter uma pandemia no primeiro ano de funcionamento. Mas você consegue sim prever mais ou menos quanto que você vai ter de faturamento. Por exemplo, se eu vou vender uma roupa, se eu vou abrir. E daí tudo isso, gente, é conversa. Olha, o empresário, uma das habilidades do empresário deve ser a capacidade de conversar com o seu advogado, com o seu contador, porque daí você vai chegar para o seu contador. Olha, eu quero vender roupas, eu vou pagar tanto nessas roupas, eu vou vender por tanto, então em cima de cada roupa eu vou lucrar 10%, 20%, 30%. Eu vou ficar localizado num local em que há um grande fluxo de pessoas, né? Então, ali, qual que é. Aí a gente tem estudos de mercado. Gente, para isso que serve, por exemplo, o estudo do IBGE, esse estudo de comércio, da Fundação do Comércio, da FEComércio, né? Enfim, as associações comerciais que fazem pesquisas. Então, olha, aqui em Curitiba, a Associação Comercial de Curitiba está prevendo aí que haja que as lojas de roupa tenham uma movimentação 30% maior do ano passado, ou seja, uma movimentação de tantas pessoas. Então, se eu. Aí você joga para baixo. Se eu tiver uma movimentação menor do que essa, eu posso vender X roupas, X peças de roupas por mês. Então você faz todo esse planejamento financeiro, não é um jogo de azar, né? Você abrir uma empresa não é um jogo de azar. Mas mesmo que fosse, mesmo que você não consiga projetar, né, mais ou menos quanto que você tem que ter em caixa, quanto que você tem que ter uma reserva para conseguir se manter, existe no direito tributário o lucro presumido, o lucro real, né? Então, por exemplo, o lucro presumido, eu presumo que esse ano eu vou ganhar, eu advogada, presumo que esse ano o meu escritório vai faturar 100 mil reais. Então, eu vou entrar ali dentro do Simples Nacional, por exemplo. Eu não sei, tá, gente, se o Simples Nacional é 100 mil reais. Não lembro agora de cabeça o teto. Mas vamos falar, eu vou presumir, então, que eu não vou ganhar mais do que o Simples Nacional. Aí eu vou fazer todo o meu faturamento em cima da tributação do Simples Nacional. Agora, chegou final do ano ou no próximo ano, eu faturei mais do que o Simples Nacional. O que eu faço? Eu corrijo, né? Mas aí tudo isso, gente, é conversa com o contador, é controle contábil, é controle financeiro, é organização da empresa, né? Então, a empresa teve até uma aluna aqui da turma, né, que tem uma empresa que falou, olha, a gente tá como, acho que tá como ME, né? E só que o nosso faturamento esse ano vai dar mais, vai dar para encaixar na EPP. Então você tem também um prazo para essa adequação, né? Então, olha, tá 2 anos aí que meu faturamento aumentou, não foi uma coisa típica, né? Só um mês ali que estava maior. Então eu vou me reenquadrar ali como empresa de pequeno porte. Então tudo isso, gente, é uma grande conversa entre direito empresarial,
contabilidade e direito tributário, tá? Então, você tem que observar ali todas essas questões. Não é tão simples assim. Ficou mais claro? A dica que eu dou é, assim, para todo mundo que exerce atividade empresarial, porque tem muito empresário, gente, que leva ali, assim, por exemplo, tem empresários que têm um tino para negócio muito aguçado e negligenciam essa área da questão da organização. E daí chegam com os problemões que poderiam ter sido evitados, né? Então, eu sempre falo assim, gente, vocês querem investir na atividade empresarial? Excelente. Tenham um bom relacionamento com o contador, tenham um contador de confiança, tenham um advogado de confiança, porque, assim, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais pessoas com conhecimento você tiver, melhor a sua base ali para sua atuação, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, empresas que não tinham uma reserva de emergência, com certeza já fecharam, né? Então, empresas que já vinham passando. E eu não estou falando de empresas que com dificuldades financeiras, tá? Eu estou falando de empresas com faturamentos altíssimos, mas que não tinham uma organização financeira para se manter ali uma reserva de crédito, um capital de giro, etc. Então, tudo depende de como você projeta esses valores, né? Enfim. Ok. Nas obrigações sociais dessa sociedade em nome coletivo, né? Há um dever de comportamento, que daí você vai partir da referência da lei, do contrato social, do uso societário e da equidade, né? Então, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, mas você tem essa relação íntima com os sócios nesse tipo de sociedade, né? A regra é a atuação pessoal desse sócio. Esse sócio, por mais que a gente esteja falando de uma sociedade empresarial, em que você não tem, né? Hoje em dia, o nosso conceito de empresa não é mais aquele. Quando a gente fala até de comércio. Antigamente, na época dos meus pais, por exemplo, quando a gente falava de comércio, a gente imaginava. Por exemplo, a minha avó tem até hoje, ela vai na Casa Vitória, que a dona da Casa Vitória é amiga da minha avó, e hoje em dia é a filha da dona da Casa Vitória que cuida da Casa Vitória, e as funcionárias são primas, parentes. Então, assim, você tem essa relação pessoal. É óbvio que hoje em dia a gente tem, por exemplo, sociedades que são baseadas nessa confiança com a pessoa, só que não necessariamente a pessoa está ali, né, todos os dias, ou exerce, há uma limitação nesse exercício empresarial. Mas dentro do possível, espera-se que quem esteja realizando essas práticas empresariais seja o próprio sócio, né? Não seja apenas um sócio investidor, como a gente vai ver na sociedade em comandita simples. Embora essa sociedade também tenha um patrimônio jurídico próprio, o que acontece? Os sócios, eles são responsáveis subsidiários pelas obrigações. Então, eu tenho a sociedade aqui na frente dos sócios, ou o sócio aqui atrás. Então, eu tenho a sociedade, ela vai ter suas responsabilidades. Se a sociedade não conseguir arcar, os sócios são responsáveis. É diferente da responsabilidade limitada, em que eu teria que desconstituir essa personalidade jurídica, né? Desconfigurar essa personalidade jurídica. No caso da responsabilidade subsidiária, chamei a sociedade. Sociedade não cumpriu, os sócios são responsáveis, tá? Porém, os sócios, eles têm o direito de regresso. O que é o direito de regresso? Cobrar da sociedade aquilo que lhes foi cobrado. Então, um sócio arcou ali com uma dívida de 20 mil reais à sociedade. Ele pode solicitar aos demais sócios, olha, vamos dividir essa dívida. Então, eu tenho um sócio, vamos fazer assim, você me dá 10 mil, fica meio a meio para cada. Ou então cobrar da própria sociedade que reembolse esses 20 mil, que retorne, né? Então, ele tem um direito de regresso.
e há uma solidariedade entre os sócios. Então, eu tenho a sociedade, responsabilidade subsidiária. Os sócios respondem depois. Mas entre si, os sócios têm uma responsabilidade solidária, tá? Uma responsabilidade solidária. Eu posso cobrar tanto um sócio quanto o outro, quanto os dois. E por fim, gente, a administração, já que a gente está falando de uma sociedade baseada nessa confiança pessoal, a administração da sociedade em nome coletivo somente pode ser realizada pelos sócios. Então, apenas os sócios podem ser administradores. Né? Na sociedade limitada, você pode nomear um administrador, mas na sociedade em nome coletivo, apenas os sócios podem ser administradores. Para terminar, então, né, essa sociedade, não vai dar tempo hoje da gente começar as sociedades estatutárias, mas não tem problema, vemos na sexta-feira. Eu imaginei mesmo que ia ficar um pouquinho corrido. Gosto muito dessa turma que vocês perguntam bastante, isso que é bom, né, que vocês tragam todas as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Sociedade em comandita simples. Alguém já tinha ouvido falar desse nome feio? Gente, é a primeira vez que eu ouvi também, eu falei, meu Deus, é por isso que as pessoas não gostam de direito empresarial. Inventa cada nome, trespasse, debenture, aviamento, né, comandita. O que é comandita? Alguém conhece esse termo? Alguém quer trazer aí pra gente uma contribuição? Não, né, gente? É uma palavra que a gente não usa aí, né? Mas comanditar é um verbo. Olha que fácil, olha que nome complicado para uma coisa simples. Comanditar é fornecer fundos para uma atividade negocial. Então, quando eu comandito, eu estou fornecendo fundos, verbas, para o exercício de uma atividade negocial. Pode ser simples, pode ser uma atividade empresária, né? Que vai ser gerida por terceiros, né? Então, na verdade, o que é comanditar? É investir, né? Fornecer fundos, investir para o exercício de uma atividade negocial. Um investidor vai comanditar para que outra pessoa administre. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, né? Ninguém tinha ouvido falar em sociedade em comandita simples. Mas alguém aqui já ouviu falar de uma sociedade em que um dos sócios, ele apenas entrega o dinheiro, ele não administra, ele não sabe nem o que está acontecendo nessa sociedade, mas ele entrega o dinheiro e o outro sócio apenas administra, apenas exerce ali as atividades empresariais, administrativas daquela empresa. Alguém já ouviu falar desse tipo de sociedade? Conhece? Sim, né, gente? Todo mundo, assim. Oi? Então, não é mais fácil? Quando a gente coloca assim, não é mais fácil? Mas sociedade em comandita simples é isso. Eu vou ter duas pessoas, dois tipos de sócios, então, né? O comanditário, que é quem investe, quem comandita, e o comanditado, que é quem cabe aplicar esse dinheiro e administrá-lo corretamente. Com o surgimento dessa sociedade de comandita simples, nós vamos ter três tipos de responsabilidades na sociedade. A sociedade ilimitada, né, que são aquelas sociedades, a sociedade simples, a sociedade em nome coletivo, né, a gente tem a responsabilidade dos sócios, as sociedades limitadas, que a gente já viu também, né, que é aquela sociedade em que você tem uma separação total entre o sócio e a empresa, e as sociedades de responsabilidade simples. A sociedade de comandita simples, a sociedade em comandita, ela vai ser um tipo de responsabilidade mista. Por que uma responsabilidade mista? Como assim, professora, né? O que é uma responsabilidade mista? O que acontece? O sócio comanditado, o sócio que recebe aquele investimento, ele tem uma responsabilidade ilimitada, ou seja, ele responde pelas obrigações da empresa.
Enquanto sócio comanditário, aquele que investe, a única obrigação social que ele tem é realizar o investimento. Então, uma vez que ele entregou os valores devidos, que ele pagou o que era preciso, ele já não tem mais responsabilidade naquela sociedade. Então, por exemplo, para eu atingir esse sócio comanditário, eu teria que desconfigurar a personalidade jurídica dessa sociedade, porque em relação ao comanditário, essa responsabilidade é limitada. Ele não tem responsabilidade sobre as ações da empresa. Em relação ao comanditado, essa responsabilidade é ilimitada, ok? Então, ele tem responsabilidade em relação ao patrimônio, às obrigações daquela empresa. Os comanditários, eles vão ser simples prestadores de capital, né? Eles são obrigados apenas a integralizar, a fornecer ali o dinheiro do investimento. Podendo ser pessoas naturais ou jurídicas. Os comanditários, os investidores, podem ser pessoas jurídicas. Já os comanditados, eles somente vão poder ser pessoas físicas. Por quê? Se na relação da sociedade em nome coletivo eu tinha uma relação de confiança entre aquela comunidade e aqueles sócios, na sociedade em comandita simples, eu vou ter uma relação de confiança entre o sócio comanditário e o sócio comanditado, né? Então, aquele sócio comanditário, ele fornece aqueles valores, ele investe, tendo ali uma confiança em quem está recebendo, em quem vai administrar esses valores. Então, o comanditado apenas pode ser uma pessoa natural, tá? Uma pessoa física. Quando há, quando há resolução da sociedade, quando você tiver uma resolução, um fim da sociedade, em relação ao comanditado, o sócio, os ex-cônjuges, companheiro, eles não se eximem das obrigações sociais. Então, vamos supor que restaram obrigações sociais, esse comanditado os herdeiros, os sócios, etc., vão ter que arcar com essas obrigações pelo prazo de 2 anos. Ou seja, o que surgir no prazo de 2 anos deve ser arcado pelo sócio comanditário, tá? Pelo comanditado, quem recebe o investimento. Tá bom, pessoal? E essa responsabilidade é ilimitada, né? Então, esse sócio comanditado, ele vai responder mesmo com o patrimônio que ele adquirir após a saída dessa sociedade, tá? Porque ele tem uma responsabilidade ilimitada, não se limita, então, ao patrimônio que ele tinha na época dessa resolução da sociedade. Gente, a gente pode ter mais de um sócio comanditado, a gente pode ter mais de um sócio comanditário, tá? Não é uma relação de um por um. Só que quando a gente tiver uma relação de mais de um sócio comanditado, que recebe o investimento, entende-se que há uma relação de igualdade entre eles, tá? Há uma responsabilidade solidária entre eles e eles estão ali em relação de igualdade. Como essa relação se baseia na confiança, a administração da sociedade em comandita simples apenas vai poder ser realizada pelo sócio comanditado. Então, só o sócio comanditado vai poder ser administrador de uma sociedade em comandita simples. Quando tiver mais sócios, o contrato social pode escolher entre um desses sócios quem vai ser o administrador, ou então, se o contrato social for silente, não falar nada, entende-se que os 2 sócios, ou todos os sócios, tendo mais de 2 sócios comanditados, são simultaneamente administradores, são responsáveis por essa administração. Então, o comanditário, ele vai apenas investir e receber ali os lucros, né, os dividendos. Gente, então, alguma dúvida em relação até agora, em relação a essa matéria? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Na próxima, vamos ver as sociedades estatutárias. E
Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão que quiserem trazer para aula, podem. Sintam-se à vontade, viu, gente? Não fiquem com vergonha, não. Foi gravada. Sim, sim. Eu vou colocar, inclusive, deixa eu parar de gravar para não ficar muito grande.